E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas. O Cruzeiro anunciou nesta segunda-feira que fará 2 amistosos no próximo sábado na Toca da Raposa para dar um ritmo de competição para o time antes da estreia na Série B. Serão jogos contra o Boa Vista, lá do Rio de Janeiro, e contra o Boa Esporte, aqui de Minas Gerais. Contra o Boa Vista a gente vai jogar na parte da manhã, contra o Boa Esporte na parte da tarde. Todo mundo conhece o Boa Esporte, né? Jogou o Campeonato Mineiro, acabou rebaixado inclusive. Já o Boa Vista jogou a primeira divisão do Campeonato Carioca e tem alguns jogadores experientes como o Jusilei e o Fernando Bob no elenco. É importante sim esse tipo de teste preparatório para dar um pouco de ritmo, né? Senão o time ficaria aí 3 semanas sem nenhum jogo e acho válido. E o fato de fazer os 2 jogos no mesmo dia certamente é para usar jogadores totalmente diferentes em cada uma das partidas, né? Assim o Felipe consegue observar todo mundo. Indo para negociações, o Joseph deve mesmo ser jogador do Cruzeiro. Até o momento que eu fecho o vídeo, a contratação não foi oficializada, mas ele já fez exames médicos, foi elogiado pelo Sergel e deve assinar por empréstimo até dezembro. O Joseph atualmente é atleta do Capivariano, né? E todo mundo que falou sobre essa contratação concorda que é, assim, difícil de entender, é um jogador que não teve destaque em clubes anteriores. Eu tô fazendo um vídeo de olheiro sobre ele, inclusive, e acho que vai estar no ar amanhã para vocês verem que realmente é um atleta de pouca expressão no futebol brasileiro, digamos assim. Valendo destacar que é o Joseph, mas não é o Klimber, tá? E o que tem de lado positivo nessa história é o fato de ser um contrato por empréstimo, então de risco baixo, né? E o salário dele também dizem que é um salário baixo e compatível. Mas é aquele negócio, né? Você precisar de um lateral direito e buscar um zagueiro que também joga como volante é muito difícil entender. Vamos torcer para que o Joseph nos surpreenda. Uma coisa interessante sobre zagueiros é que o Léo tá divulgando nas suas redes sociais muitos vídeos aí treinando, correndo, dando pique, mostrando que tá em boa forma física e o Cruzeiro parece nem cogitar o seu aproveitamento no elenco. Isso me incomoda porque tá ficando muito nítido que o Cruzeiro está se esforçando para enxotar o Léo do clube, né? E ele tá fazendo a parte dele também e tentar mostrar para a torcida que, ó, eu tô bem, eu quero jogar, eu quero ter uma chance e não deixam. Vocês lembram que há 1-2 semanas atrás veio aí todos os portais de notícia falando que o Cruzeiro e o Léo tinham acertado a rescisão de contrato, aí veio de noite e o jogador falou, não tem nada disso, eu não quero sair. Tá muito nítido que é o Cruzeiro que vazou essa informação e tá tentando empurrar ele mesmo. Só que saíram umas notícias também de que o Cruzeiro busca ainda no mercado mais um zagueiro, além do Joseph que já foi contratado. Então não seria mais inteligente tentar uma composição financeira pro Léo seguir no clube, já que ele já tem contrato ativo com a gente, do que buscar um outro jogador? E eu tô falando isso porque duvido que o Cruzeiro vá trazer um jogador melhor que o Léo. Não acho que o Léo seja nenhum craque, acho que a saída dele até faz sentido se o Cruzeiro fosse aproveitar o César, o Paulo, o próprio Everton, mas do jeito que tá, chegando o Joseph e agora estão falando que o Cruzeiro vai buscar mais zagueiro, aí eu já vejo com melhores olhos aproveitar o Léo, que já é atleta do clube, tem 10 anos de Cruzeiro, mais de 400 partidas e pô, o cara tem uma importância sim aqui no Cruzeiro. Se ele tá bem fisicamente, eu acho que ele poderia nos ajudar. Mas é aquele negócio, né? Parece que existem aí questões que não são muito reveladas, né? Por trás dessa tentativa desesperada de se ver livre do Léo, né? Tanto que ele não tá treinando no Cruzeiro, mas jogadores como Henrique e Ariel Cabral estão. Então é um negócio que tá sendo mal conduzido, tá muito estranho, difícil de entender, tá? E eu acho que o Cruzeiro deveria rever essa situação, porque mesmo que o Léo não seja nenhum craque de bola, ele é sim um zagueiro bom, ainda mais pro contexto de Série B. E tem um outro detalhe que a gente não pode esquecer, é que enquanto tá esse angu aí, fica, vai embora, o que vai acontecer? Aí traz Joseph, traz Brock, não sei o que. No final das contas, o salário do Léo tem que ser pago todo mês, né? Porque ele é atleta do Cruzeiro, ele está à disposição do clube e ele não está sendo aproveitado porque o Cruzeiro não quer. Voltando aí para negociações, a história da troca de Alan Ruschel por Flávio parece que está caminhando bem. Esse negócio deve ser fechado hoje, segundo a Itatiaia. O que está me incomodando é que parece que o Cruzeiro vai pagar uma parte do salário do Ruschel enquanto ele está jogando no América, né? E o Flávio também viria por empréstimo, tá? Ele vai renovar com a América e vir pro Cruzeiro por empréstimo. Então, assim, o Cruzeiro ficar pagando o salário do Ruschel para ele jogar no América na Série A, para mim é um absurdo imenso. Mas vamos aguardar a concretização desse negócio aí. O Flávio chegando, eu também faço vídeo de olheiro sobre ele nos próximos dias, né? Talvez na sexta-feira, enfim, a gente vai encaixando aí essas chegadas aqui no calendário de vídeos do canal. O Super Esportes noticiou que o volante Felipe Souto, de 30 anos, que atualmente joga pelo Ituano,
foi oferecido ao Cruzeiro. Ele é cria da base do Atlético Mineiro e passou por clubes como Vasco, Náutico, Londrina e Vitória sem brilhar por nenhum. Se você teve aí um princípio de derrame ao ouvir essa especulação, pode ficar tranquilo, porque parece que ofereceram um jogador pro Cruzeiro e o Cruzeiro não teve interesse, tá? Inclusive não sei pra que o Super Esportes fez essa matéria, mas fez. Caso de Felipe Souto, não precisa preocupar, parece que não vem e não faria sentido nenhum trazer esse jogador que apareceu muito bem lá no início dele no Atlético, teve muitas lesões e depois nunca mais fez nada de relevante na carreira. Então pode ficar tranquilo, Felipe Souto não vem não. A respeito de Jason Guzmán, o presidente Sérgio confirmou que o Cruzeiro deu entrada na FIFA no processo para tentar alguma compensação pela desistência do colombiano. O mandatário reafirmou que o documento assinado pelas partes tem sim validade e diz ter muita convicção na nossa vitória. Tomara que o presidente esteja certo nessa aí e que de fato a gente consiga receber alguma grana por essa transação, né, mal sucedida do glorioso Guzmán. Tem algum prazo para isso? Não, não tem prazo. Quanto que o Cruzeiro vai receber? Ninguém sabe. Tudo isso vai ser julgado, vai ser definido lá nos tribunais da FIFA, tá? Mas ó, não conta com esse dinheiro tão cedo, porque se pintar também deve demorar bastante aí. E nessa mesma entrevista que falou sobre o Guzmán, o Sérgio deu uma declaração sobre jogadores de base que eu achei muito engraçada. Ele falou que o objetivo dele enquanto presidente do Cruzeiro não é conquistar títulos na base. Até aí eu concordo plenamente. Só que aí ele falou que quer formar Neymares no Cruzeiro. E a parte engraçada dessa história é que o Cruzeiro no ano passado dispensou jogadores porque eles transam, né? E inclusive o Sérgio falou que não tem arrependimento nenhum de ter dispensado o Pedro Bicalho, que hoje está lá jogando no Palmeiras, por exemplo. E como todo mundo sabe, o Neymar é um praticante aí do celibato, né? O cara é praticamente um santo, nunca se envolveu em problema nenhum. Certamente quando ele estava lá na base do Santos também, o comportamento dele foi exemplar, ele nunca deu um vacilo, porque é óbvio, né? O Neymar, um jogador, né, com a cabeça boa, um pai também que sempre orientou ele a tomar as melhores decisões na vida, é claro que o Neymar jamais transaria com alguém. Então faz um exercício aí pensando se o Santos tivesse adotado o mesmo falso moralismo que o Cruzeiro adotou para mandar aqueles 6 jogadores embora. E sabe o que é interessante? Daqueles 6 jogadores que o Cruzeiro dispensou, todos eles já arrumaram outros clubes, todos eles estão jogando em outro lugar, nenhum tá desempregado pedindo ajuda, passando necessidade, né? Então assim, quem é que perderia se o Santos mandasse o Neymar embora? O Neymar? O Santos? Quem é que perdeu no caso do Cruzeiro que mandou 6 jogadores embora? Foi o Cruzeiro? Foi o Sérgio? Foram os jogadores? É sempre o clube que perde. E eu me peguei imaginando a cena aqui do Neymar sendo dispensado pelo Cruzeiro porque o Jabaquara mandou ele usar um cinto de castidade e ele não aceitou, né? Vai dizer que não é uma imagem interessante. Enfim, é isso, galera. A gente não vai revelar Neymar nunca e eu não tô falando que os meninos da base do Cruzeiro tinham mostrado um potencial para ser Neymar. Não é o caso, tá? Mas com esse comportamento aí, esse falso moralismo que a gente tem e essa forma seletiva de tratar os jogadores, né? Aqueles que o empresário é meu amigo podem fazer o que quiser. E aqueles jogadores, né, que eu não gosto do empresário, aí, meu amigo, vocês é mão de ferro. E o presidente Sérgio voltou a falar sobre a intenção de transformar o Cruzeiro em clube empresa. Em live na TV Senado, ele disse já ter conversas com investidores estrangeiros e que o Cruzeiro aguarda a aprovação de lei para tirar esse projeto do papel. A cada vez que o presidente do Cruzeiro fala em clube empresa como a grande solução para o clube, acontecem 2 coisas. Morre um panda e logo na sequência vem aquela imagem na cabeça assim do Zezé Perrella falando que estava reunido com os portugueses, que já escolheu o lugar, que o Cruzeiro vai ter um estádio e não sei o que vai ser na região de Nova Lima, que já tá tudo certo. Isso ironicamente acontecia em todos os momentos de crise. E como todos podemos constatar hoje, né, nunca deu em nada essa conversa. No caso do Sérgio, ele usa uma alternativa um pouco diferente, né, não é mais a questão do estádio, agora é esse investidor imaginário que viria sabe-se lá de onde para pagar 1 bilhão de dívida para investir dinheiro no Cruzeiro e ele não iria mandar, porque pelo regimento, né, desse projeto de lei, 51% seguiria com as mesmas pessoas que mandam no clube. Então viria um abnegado, sabe-se lá de onde, socaria dinheiro no Cruzeiro, iria investir, montar time forte, pagar dívida, não sei o que, e não ia mandar nada. Outro dia mesmo era o Sheik do Gallinari, né? Agora tem esse investidor imaginário aí. E o que me incomoda é os caras insistirem em ficar contando mentira para uma torcida que já tá
tão machucada igual a do Cruzeiro, tão cansada, essa compulsão por inventar história, velho, assim, um dia tem que acabar. O que é que existe de real sobre esse projeto aí de clube empresa? Ele vai ser votado no Senado, segundo o presidente lá, o Rodrigo Pacheco, será votado agora no mês de maio, coisa que ainda não aconteceu. Se passar, ainda tem diversas instâncias lá no Congresso que tem que passar, tem sanção de presidente, é demorado pra caramba, é extremamente burocrático. Pro Cruzeiro virar clube empresa, isso não vai poder nem começar em coisa de anos, tá? Vai demorar demais. E um outro detalhe que é muito bom que todo mundo tenha bem claro na cabeça é que clube empresa por si só não é solução de nada. O clube empresa ele tem que ser bem administrado para que a coisa funcione. E convenhamos que pelas pessoas que estão no Cruzeiro hoje, é muito difícil imaginar que alguma coisa vai ser bem administrada. E em caso de uma má gestão de um clube empresa, o que acontece não é virar esse zumbi igual o Cruzeiro virou, que é um clube que mal sobrevive, não cumpre seus compromissos, enfim, a gente tenta aí um milagre, né? Porque realmente é difícil a gente ver algum tipo de projeto, seja financeiro ou esportivo. Mas o que acontece com um clube empresa mal administrado, que não consegue pagar os seus compromissos, é que ele acaba, ele fecha as portas. E pelo nível das pessoas que mandam no Cruzeiro, é muito mais fácil o Cruzeiro acabar do que se recuperar. E uma boa prova do nível dessas pessoas é a exclusão daqueles 29 conselheiros que foram remunerados pelo clube na gestão Wagner e deveriam ser expulsos do conselho pelo que diz o estatuto do clube. A comissão de ética que julgaria os casos foi dissolvida mais uma vez nos últimos dias. É a terceira vez que o clube estabelece uma comissão desse tipo e logo depois ela é desfeita, tá? Pra mim tá muito claro que a ideia da galera é fazer o quê? A gente dá um passo pra frente aqui, ó, temos a comissão, agora os casos vão ser julgados, a galera vai ser excluída. Logo depois eles vão lá, desfazem, acabam com a comissão, que aí tem que reiniciar o processo e escolher nomes novamente. É aquela coisa, dá um passo pra frente, 2 passos para trás, daqui a pouco esse negócio não vai dar em nada, eles estão na expectativa de que a torcida esqueça, né, porque normalmente o brasileiro esquece as coisas muito rápido, mas ainda assim, o que aconteceu é, o Conselho do Cruzeiro é uma ação entre amigos, um amigo não vai expulsar o outro. Provavelmente esse processo de nomeia comissão de ética, dissolve comissão de ética, vai acontecer até o momento que eles conseguirem botar ali um grupo de pessoas que esteja alinhados com o interesse do clube, tá? O Cruzeiro não quer expulsar os 29 conselheiros. Vamos entender isso de uma forma muito clara. O Cruzeiro não quer fazer nada. E quando eu digo que eles vão manejando essa situação até montar um conselho simpático, digamos assim, alinhado com os interesses da diretoria, é simplesmente pelo fato de que a gente teve um conselho fiscal que aprovou as contas da época do Wagner no exercício de 2018 e disse que não tinha nada de errado. Eu acho impossível o Cruzeiro voltar a ser um time forte, voltar a ter aqueles bons momentos com essas pessoas que mandam no clube hoje. Inclusive, se você, às vezes, tem uma cabeça um pouco mais iluminada e consegue enxergar um pouco mais do que eu, você enxerga alguma hipótese dentro da lei para o Cruzeiro se ver livre dessa corja? Porque eu não consigo ver, mas se você conseguir, por favor, deixa nos comentários. Encerro esse vídeo por aqui, acabou a bateria da minha câmera, eu tô tendo que terminar ele no celular, mas enfim, vamos embora. Se gostou do vídeo, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas. O vídeo de amanhã vai ser o olheiro do Joseph e na quinta-feira a gente está de volta com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!